Olá, seja muito bem-vindo aqui na nossa TV Inovas. Está começando mais um Conexão Empreendedora para a gente falar um pouco das oportunidades que a Páscoa agora está trazendo para você empreendedor, hein? Então, claro, é uma época muito bacana em que, se você tiver criatividade, ousadia, você pode criar produtos fantásticos com embalagens maravilhosas para realmente você aproveitar mais essa época de Páscoa. E hoje a gente ainda vai falar também do programa Lucra Mais, para você realmente lucrar mais, né, nessa época do ano. E ainda a gente traz também o quadro Geração Empreendedora. Então não sai daí, Conexão Empreendedora está só começando. E a nossa equipe de reportagem foi agora conferir quais são realmente as oportunidades que uma empresa de doces encontrou para realmente ter uma Páscoa bem gostosa, hein? Vamos acompanhar. Na infância da Amanda, o chocolate já era mais do que um hábito, era quase um laboratório. E no meio das primeiras experiências, uma coisa já se desenhava com clareza. O talento para empreender começava a tomar forma. Desde pequenininha, realmente, eu era apaixonada por chocolate, fazia toda a produção de chocolates. Acompanhava minha mãe nessa produção de chocolates, né? Ela fazia chocolate de transformação, principalmente na Páscoa, no Natal, e eu estava sempre ali curiosa, olhando, tentando ajudar, desde muito pequenininha. Daí ali com uns 8, 9 anos, eu resolvi que eu queria fazer o chocolate, aprender a fazer chocolate. Então eu fazia, levava para a escola para vender, deixava minha mãe bem maluca, porque ela detestava que eu fizesse isso, mas ali já nascia essa veia empreendedora também, que eu levava para a escola, vendia, voltava com a caixinha vazia, e daí com o dinheiro ia lá, comprava mais barra de chocolate para fazer esses chocolates, né? E já nessa época surgiu a vontade de eu fazer meu próprio chocolate. Eu falava pra mãe, nossa, não tem graça comprar o chocolate pronto. Vamos fazer o chocolate, mãe, vamos misturar aí um achocolatado com leite, vai dar certo. Mas lógico que não, né? E toda a produção naquela época ainda era feita em grande escala, os equipamentos, tudo era em grande escala, né? E daí esse sonho ficou adormecido aí por muito tempo, né? Eu fui estudando, fiz design gráfico, fui fazendo a faculdade, depois fiz meu mestrado, trabalhando na área, trabalhei só na área de design mais de 15 anos, né? E daí foi quando meu filho nasceu que essa vontade ressurgiu, né, em mim. Então, essa transformação, essa vontade, eu digo, não vontade sempre tem, mas quando eu me tornei mãe, parece que eu entendi melhor o tempo, eu entendi de forma diferente o tempo. Então, peraí, não é um dia. Então, quem sabe agora é a hora de eu realmente empreender. E foi nessa mesma época que eu conheci esse processo de chocolate que a gente trabalha, que é o chocolate Bean to Bar. Então, eu conheci todo o conceito do chocolate, os equipamentos em menor escala. Então, eu me apaixonei e daí casou. Acabei estudando mais o mercado. E resolvi investir realmente em criar a nossa marca, né? Saí da empresa onde eu trabalhava, pedi para sair para realmente focar no estudo da minha própria marca. Em um mercado dominado pela produção em larga escala, a Toré segue na contramão. Um modelo de produção que valoriza cada etapa do processo, do grão à barra, e transforma o chocolate em uma experiência mais consciente e autoral. O conceito Bean to Bar, ele é um conceito onde o mesmo produtor ele produz o chocolate das amêndoas do cacau até a barra final, né? Então faz todo o processo numa única empresa, um produtor. Porque a cadeia de chocolate ela é muito segmentada. Então tem uma indústria que vai processar esse cacau, fazer um líquor, vai ter outra indústria que vai adicionar os outros ingredientes para produzir o chocolate, depois tem outra indústria que vai moldar o chocolate, fazer recheios, então ela é muito segmentada. E o conceito Bean to Bar é isso, da mesma empresa fazer esse chocolate do início ao fim do processo. Só que além desse conceito de produção, eu digo que tem uma filosofia de trabalho também dentro, que é o que eu também me apaixonei, por uma questão justa de trabalho, principalmente com o produtor de cacau, que sofre muito com a grande indústria, pelos preços praticados, pela forma de trabalho. Então, eu procuro só produtores que trabalham com cacau especial, que é o que a gente trabalha, que não é o mesmo cacau que é usado na grande indústria. Eles têm condições justas de trabalho, eles colocam o preço no cacau deles, então é um preço bem diferenciado do que o cacau da grande indústria usa. A gente usa pouquíssimos ingredientes né, naturais. Tu olha o rótulo, vão ter ali 3, 4 ingredientes, tu consegue entender tudo que tá ali dentro.
nada de aditivo químico, outras gorduras que não seja manteiga de cacau. Então, é um chocolate, eu digo limpo, né, de aditivos, de conservantes, e um chocolate com sabor de verdade de chocolate, um chocolate gostoso. Em um setor competitivo e dominado por grandes indústrias, os pequenos produtores precisam ir além do básico. Mais do que vender chocolate, é preciso construir valor. O desafio é realmente a qualidade dos ingredientes, é o primeiro, a qualidade, e o nosso parceiro, principalmente do cacau, né, essa parceria, ter um cacau de qualidade, um cacau que esteja produzido dentro dos nossos valores, né? Então, a gente vai lá e busca parceiros. Hoje eu tenho parceiros na Bahia e no Pará. Então, são todos com produções que ajudam na preservação da mata nativa. Então, o cacau do Pará é um cacau que nasce... É um cacau que a gente chama de selvagem. Ele nasce na floresta amazônica, não é um cacau de fazenda. O da Bahia é cacau de fazenda, mas é uma fazenda que ela é no sistema cabruca, que a gente chama. Então, a plantação do cacau, ela fica às sombras da mata nativa. Então, ela ajuda na preservação da floresta, da Mata Atlântica. Então, isso também é bem importante para a gente, essa seleção dos ingredientes. E, lógico, a gente trabalha com poucos ingredientes super selecionados. Ano passado, né, há 2 anos, a gente está enfrentando uma alta no preço do cacau, por exemplo. Então, eu optei por não diminuir a qualidade do meu chocolate, do meu cacau, nem usar outras gorduras que a grande indústria acabou usando, outras gorduras, outros ingredientes, para diminuir a quantidade de cacau usado no chocolate para conseguir chegar no preço. Então, eu optei por manter a qualidade, que os meus clientes já estavam acostumados. A gente teve que fazer alguns repasses, não todo o repasse que era necessário, mas isso é um grande desafio, equilibrar a qualidade com essa questão econômica para a sustentabilidade da empresa e para satisfazer a necessidade realmente do nosso consumidor, né? A gente está sempre trabalhando com a educação desse cliente, com explicar para ele os benefícios desse chocolate. Hoje já avançou muito, né? Muita gente já conhece esse tipo de chocolate, os benefícios, mas para muita gente a gente ainda tem que explicar os benefícios, explicar por que o valor dele é diferente, né? Mas isso quando a gente consegue fazer degustações, que quando o cliente prova o chocolate, daí já não precisa explicar tanta coisa, porque pelo sabor, pela textura, ele já consegue perceber. Mas tem um trabalho forte realmente em mostrar o diferencial, em educar esse consumidor, e principalmente nessa briga de preço que está com a grande indústria, né? Onde eles vão diminuindo a qualidade para conseguir diminuir o preço. Então fica uma diferença muito grande, mas na hora realmente que prova, tu percebe a diferença, né? O conhecimento tem um jeito de se apresentar de outras maneiras na nossa vida através do empreendedorismo, né? Então conta um pouquinho pra gente sobre essa tua primeira formação, que agora também está presente no teu negócio da Toré. Isso, eu trouxe todo o meu conhecimento do design gráfico, né, para a empresa, então tanto na construção de estratégia de produto, construção de marca, até a construção das embalagens, né? Delas se diferenciarem, mostrarem, já começa a apresentar que é um chocolate diferente a partir da própria embalagem, né? Deixar as informações bem claras, os prêmios, a parte técnica, né, do chocolate. Então, todo esse conhecimento eu aplico também hoje na Toré. E mais um jeito especial de dar um toque só teu pro chocolate, né? Exatamente. Bacana, ficou muito bonito. E é realmente uma identidade muito dele, assim, muito, muito própria, muito a essência da marca. Conversou Sim. super. E desde a criação do nome, né? Então, o nome a gente queria algo bem brasileiro, com uma raiz bem forte brasileira, e a gente chegou na Toré, que é um ritual indígena, né? Uma celebração indígena, e a gente viu que tinha tudo a ver com o nosso chocolate, né? Ele precisa de um ritual, de uma celebração para ser degustado, né? Muita personalidade. A parte criativa e a essência da Toré sempre estiveram bem definidas. Mas foi com o Sebrae que a empresa ganhou direção, ajudando a estruturar o negócio e transformar talento em estratégia. O Sebrae, ele me acompanha desde o início, né? Então, desde que eu estava estruturando a minha empresa, construindo o plano de negócios, eu já fui buscar o Sebrae para ter mais conhecimento, né? Então, eu já participei de vários programas, tenho um grande apoio desde o início, aí são 5, 6 anos,
com a ajuda do Sebrae, e um desses programas que eu participei foi o Ali. Eu já participei até 2 vezes, né, desse programa, então foi um programa que me ajudou a olhar de uma forma mais atenta para o meu processo, para os meus números, porque, querendo ou não, no dia a dia a gente que é pequeno empreendedor, microempreendedor, a gente fica muito focado na produção, no operacional. Então a gente tem que resolver tudo rápido e às vezes a questão estratégica a gente deixa um pouquinho de lado porque tem que apagar incêndio, né? E o Ali me ajudou muito nisso. Então os agentes, né, porque foram 2 vezes que me acompanharam, me ajudavam nisso, em olhar esses dados, olhar de forma mais objetiva para onde eu quero chegar e o que eu tinha que fazer naquele momento para alcançar esses meus objetivos, né? E a questão do empreendedorismo, né? Eu considero o empreendedorismo algo muito solitário. Então, ter a oportunidade de participar desses programas, de ter esses agentes nos ajudando, nos questionando, porque não é só dar solução, às vezes questionar, né? Te fazer refletir, te fazer pensar quando tu está no automático, ajuda muito nessa busca das soluções e na busca dos nossos objetivos, como realizar, como a gente alcançar os nossos objetivos, né? Com o negócio mais estruturado, os resultados não demoraram a aparecer. E junto com eles vieram também os reconhecimentos que reforçam a força da trajetória construída até aqui. Em 2022, a gente teve a felicidade de ser premiado no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, né? Ganhei 1º lugar aqui em Santa Catarina. Como MEI, ainda era MEI na época, então foi uma grande valorização, foi o primeiro prêmio assim, que eu recebi como Toré, né? Então me deu muita motivação, muita certeza de que eu estava no caminho certo, né? E depois desse prêmio vieram outros prêmios daí focados no chocolate, então a gente já tem hoje 4 prêmios internacionais do principal concurso mundial de chocolates, então a gente concorre com chocolates do mundo inteiro. A gente tem uma medalha de ouro, 3 medalhas de prata. E ano passado a gente conquistou um prêmio nacional também, que avalia os principais chocolates brasileiros. Isso também é uma forma de reconhecimento, né, por toda a qualidade, todo o nosso trabalho, valorização e mostrar que a gente está no caminho certo. É uma forma de incentivar também, né, a gente a seguir. Com a Páscoa se aproximando, o cenário muda. A demanda cresce, o mercado se movimenta e, para negócios como a Toré, esse é um dos momentos mais decisivos do ano. Para a Páscoa, a gente começa a se preparar meses antes, né? Então já tem que fazer todo o estoque do cacau. Ano passado, por muitas vezes, teve falta de cacau. Então a gente conseguiu fazer o estoque, fazer toda a preparação. E desenhar, construir o portfólio ali, os produtos de acordo com o que os clientes mais buscam, os sabores, a apresentação também com todo o cuidado, como a gente já faz em toda a nossa linha, né? Conversar com os lojistas, primeiro a gente conversa com os lojistas, faz a apresentação dos produtos, daí agora, nas últimas semanas que a gente abre as vendas de varejo. A tendência dos últimos anos, a gente vê que é muito excesso de recheio, de sabores, de ingredientes, e a gente preza pelo sabor do chocolate. Por um chocolate mais minimalista, digamos assim, em relação a esses chocolates que a gente vê, porque o nosso cliente ele gosta de comer o chocolate, sentir o sabor do chocolate, né? Fazer aquela degustação, não aquele excesso, aquela bomba de açúcar, de sabores que às vezes também não casa tanto. Então a gente acaba partindo para uma linha sempre mais minimalista e com foco realmente no sabor do chocolate. A data aquece o mercado e abre espaço para quem aposta em produtos com identidade, agindo como uma vitrine estratégica para pequenos produtores como a Toré. O comportamento hoje está muito voltado também para a seleção, né, do produto, buscar produtos com mais saudabilidade, né? Então, tem a busca por chocolate sem açúcar, tem essa busca por chocolate com menos açúcar também, para quem gosta de açúcar. Chocolates mais limpos tem essa tendência também. E além das barras, daí nessa época a gente realmente vende bastante chocolates específicos de Páscoa, em ovos de todos os tamanhos, ovos maiores, ovos menores. Então a gente tem ovos, ainda é a preferência, o formato de ovos, né? A história evoluiu, o negócio ganhou forma, mas a essência continua a mesma.
Aquela menina curiosa ainda está ali, agora conduzindo com propósito cada etapa dessa trajetória e plantando as doces sementes do futuro. Eu vejo a mesma menina apaixonada por chocolates trabalhando hoje, mas de uma forma diferente. Eu consigo levar meus chocolates para várias pessoas. É uma realização quando a gente vê o chocolate nas lojas, quando vê os clientes, as pessoas falando do nosso chocolate, elogiando. E a paixão é a mesma daquela menina. Por muitas vezes eu paro e fico olhando, nossa, aquela menininha que sonhava em ter a fábrica de chocolate, fazer seu próprio chocolate, fazia chocolates de brincadeira, hoje está aqui realizando realmente um sonho, né? E eu já enxergo isso no meu filho também, como ele me vê muito trabalhando com isso, eu já vejo ele pensando, amadurecendo sobre esses aspectos de empreendedorismo também, né? A jornada ensina, e é justamente desse percurso que surgem dicas valiosas para quem quer empreender no fantástico mundo dos chocolates. Não basta a gente ter uma boa ideia para empreender hoje, né? A gente precisa ter consistência, a gente precisa estar sempre estudando, se atualizando e também aprender a pedir ajuda, né? Não ficar solitário. Então, sempre que tiver oportunidade, foca em estudar, pedir apoio no Sebrae, que tem apoio em diversas áreas, né? Então, acho que isso é o mais importante, não só a boa ideia, mas esse aprendizado contínuo, né? De forma contínua, tá sempre se atualizando. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre as oportunidades da Páscoa que traz, né, aqui para Santa Catarina, para todos os empreendedores, a gente vai bater um papo agora muito bacana com o gestor estadual dos projetos de varejo do Sebrae Santa Catarina, Rafael Galo, que já está aqui com a gente. Rafael, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Conexão. Obrigado pela tua participação, viu? Muito obrigado, Alexandre. A gente do Sebrae de Santa Catarina está sempre à disposição. Maravilha, brigadão. Agora, Rafael, me conta uma coisa. Nessa época de Páscoa, claro, todo mundo sabe que as pessoas gostam de comprar os chocolates para dar para a família, etc. É um ambiente, é uma época do ano em que você pode criar até novas soluções e outras oportunidades para vender mais? Sem dúvida, Alexandre. Como toda data festiva no calendário de 2026, são grandes oportunidades para os empresários e empresárias do comércio varejista aumentarem as suas receitas, né, por meio de vendas como a data da Páscoa. Então, os empresários possuem essa oportunidade de ter um foco maior no marketing e na divulgação dos seus produtos de Páscoa para estarem lucrando mais. Entendi. Aliás, o programa Lucra Mais do Sebrae também é um grande impulsionador, né? Principalmente nessas épocas festivas, né? Exatamente, bem lembrado. O programa Lucra Mais vai para o 4º ano de execução, uma parceria do Sebrae com FCDL, FEComércio, Facisc, Fanpesc e Senac, que por meio de consultoria e capacitações presenciais ensinam empresários do comércio varejista a terem um faturamento maior e uma lucratividade maior em seus negócios. Agora, as turmas já estão abertas. Ah, certo. De que forma, por exemplo, esses profissionais, esses comerciantes, eles podem vender mais? Tentando entrar em contato com novos fornecedores, quer dizer, que oportunidades existem? O interessante é focar, ao menos com um mês de antecedência, mas agora para Páscoa o prazo está um pouco apertado, mas a estratégia seria em promoções em condições de pagamentos. Tá? Então, interessante que o empresário se atente na oferta de combos, tá? Então, não em só produto, fazer combos e esses combos com desconto, ou seja, leve mais por menos. Interessante que esses empresários ofereçam possibilidade de parcelamento ou desconto no pagamento no Pix, é uma estratégia interessante. Interessante também criar promoções relâmpagos, gerando escassez
próximos ao dia da Páscoa, tá? Então, compre logo, compre aqui, o valor atrativo para os consumidores, né? Por exemplo, compre um, leve dois com desconto, isso tudo para girar o estoque, né? Entendi. Outras possibilidades, montar kits presenteáveis, então, não só pensando no consumidor próprio, mas montar embalagens vendáveis com ovos, chocolates e brindes para os consumidores presentear seus amigos, seus parentes. Criar opções também para diferentes consumidores, um produto mais econômico, um produto médio, um produto premium, para estar gerando mais receita, né, a cada venda que faz. E também, nos combos que eu comentei anteriormente, criar cestas, acoplar vinhos, outros brindes, como ursinho de pelúcia, por exemplo, tudo isso para agregar num produto que tenha um valor maior, né? Um valor maior de negócio para esses consumidores, tá? Entendi. Aliás, indo nos supermercados, a gente já consegue ver, né? Alguns lugares lá mostrando cestas com bebidas, com taça, com chocolate, com barras de chocolate também e ainda com ursinho de pelúcia em formato de coelhinho. Quer dizer, são ideias justamente para agregar valor, né? Agora a pergunta é a seguinte, muitas vezes fica pensando assim, algum comerciante, né, um empreendedor, mas será que eu não vou perder dinheiro com isso se eu colocar muito produto ali e vender com um valor mais baixo? Isso tudo tem que ser muito bem calculado, né, Rafael? Exatamente. Uma coisa que tu falou agora é agregar valor ao produto, certo? E quando tu for fazer um produto diferenciado, agregando valor, com um ou mais produtos incluídos nesse combo, sem dúvida alguma, né, como o empresário ele tem que fazer esse cálculo para não estar operando no prejuízo. Então, é interessante, não só para a data de Páscoa, mas para todos os produtos do seu comércio varejista, ele tenha essa noção, né, de fazer o cálculo para não estar operando no prejuízo. Isso é muito interessante. E tem empreendedores até que precisam também de uma certa ajuda para, nessa época, conseguir realmente calcular tudo direitinho para ter lucro, né? É aí que o Sebrae entra também? Sem dúvida alguma. O Sebrae de Santa Catarina ele tem essa premissa, essa missão de apoiar as micro e pequenas empresas do comércio varejista, né, e de serviços. E aí, nesse ano, Alexandre, a gente está vindo com uma nova pegada, tanto no programa Lucra Mais, que é um programa de 21 horas, que tem capacitação e consultoria para estar ajudando a área de gestão dessas empresas, como diversas outras soluções menores, de médio prazo ou de longo prazo, com consultorias especializadas, tudo isso para estar ajudando a vida e os negócios dessas empresas de Santa Catarina. Tá? A gente está sempre à disposição para estar ajudando os empresários, não só o Sebrae, os seus parceiros estratégicos também, como Senac, as associações empresariais da FACISC, as associações de micro e pequenas empresas da FAMPESC, as próprias CDLs. Todos esses parceiros estratégicos possuem soluções para os empresários. Legal, Rafael. Agora uma coisa que você falou anteriormente também, em que eu te perguntei, né, sobre o programa Lucra Mais. A próxima turma agora do Lucra Mais, quando é que abre? São 24 turmas nesse ano, 2026. A gente está alcançando, Alexandre, 96 turmas para serem executadas desde 2023. Certo. Tá? Um investimento do Sebrae na casa de 8 milhões de reais em todos esses anos. A gente vai estar alcançando quase 3 mil micro e pequenas empresas do varejo sendo atendidas nesse ano. E essas 24 turmas estão espalhadas pelo estado de Santa Catarina, desde Floripa, Criciúma, Joinville, Lages, Joaçaba, São Miguel do Oeste, Chapecó. Tem uma abrangência muito interessante no estado. Sim. E as matrículas já estão abertas dentro da landing page do Senac
que é www.sc.senac.br/lucramais, para o empresário estar se inscrevendo e estar participando do programa, que é um programa já consolidado, né? E que, de fato, melhora os seus resultados. Todos os anos que a gente fez a proposta do Lucra Mais, com meta de aumento do indicador de faturamento e lucratividade, essas metas foram batidas. Então, é um programa consolidado, tem prova social de empresário, então não é o Rafael que está falando, não é o Sebrae que fala, os empresários indicam o programa Lucra Mais, porque, de fato, um programa curto e eficaz dá bons resultados, tá, Alexandre? Que legal, que bom, né? Os empreendedores saberem, então o site está aparecendo já aqui no vídeo também para você anotar e entrar assim que a gente terminar o programa. Agora, Rafael, uma coisa, a gente sabe que o Sebrae está sempre de portas abertas e tal, e a gente sabe também que é preciso sempre uma preparação anterior a essas datas especiais, seja Páscoa, seja Dia dos Pais, Dia das Mães, etc., né? Qual é a dica que você daria, porque a gente sabe que a gente agora está na reta final para a Páscoa, né? Mas qual é a dica que você dá para essa preparação, para já começar realmente a preparar o seu estoque, as suas mercadorias, chocolates e tal, com bastante antecedência mesmo, ou isso você pode também conseguir lucrar mais com a Páscoa, mesmo na última semana? Isso, Alexandre, a palavra é planejamento, né? Então, todo empresário ou empresária do comércio tem que trabalhar de forma planejada, com previsibilidade, mas vamos lá, o momento é pensar em vendas, né? Acelerar as vendas. Então, qual que é o canal? O canal é intensificar as postagens e vídeos com provas sociais, com depoimentos de clientes, né? Para estar aumentando a visibilidade da empresa e dos seus produtos. Como eu já falei, a questão dos combos é algo que, de fato, agrega valor, não só pensar no chocolate, no ovo de Páscoa, ou num doce, ou numa barra, enfim. O mais é mais nesse momento. Quanto mais brinde, quanto mais o kit tiver agregado valor, maior a chance de venda e de lucro. Lógico, como a gente falou, isso tudo calculado previamente para não operar no prejuízo, né? Interessante também que nessas divulgações, por mais que seja 2 ou 1 semana de antecedência, o empresário ele estimule essas compras antecipadas, e aí com desconto ou brinde, tá? Fazer parcerias com influenciadores locais é um ponto interessante para estar, de novo, aumentando a visibilidade da sua empresa ou dos seus produtos. Divulgar diferenciais também. O consumidor ele procura muito por conveniência, então ele quer uma entrega rápida, ele gosta também de personalização, algo que seja criado só para ele, né? Tudo isso monitorando os produtos mais vendidos para ter o reforço de estoque, tá? Para não ficar sem esse estoque desse produto que é mais vendido. E aí, se fosse para dar outras sugestões, no último momento de vendas, né, que é o pico de vendas, criar urgência, criar escassez, últimas unidades. Eu acho que é uma estratégia interessante, né? A criação de promoções relâmpago também é sempre muito interessante para os consumidores. Reforçar anúncio também em outros canais de vendas, Alexandre, como disparos no WhatsApp, não só no direct de um Instagram, enfim, em todos os canais, e-mail, lógico, de forma planejada, para que não seja tiro para tudo quanto é lado, né? E aí o consumidor não gosta disso, tem que ter planejado isso. Destacando também opções de pronta entrega. Novamente, o consumidor procura por conveniência, né? Ajustando preços de itens com menor saída. Então, produto que não está saindo, ajusta esse preço, né? Tenta ter uma margem menor para que esse produto saia e não fique parado no estoque. E em resumo, é isso, tá? Focar no pico de vendas, né? Nessas últimas semanas, para ter uma receita interessante, um faturamento interessante, o principal, a lucratividade nessa data de Páscoa, tá, Alexandre? Maravilha, perfeito. Então, as dicas do Rafael Galo, que é o gestor aqui de projetos especiais de varejo, né, do Sebrae Santa Catarina,
Te agradeço mais uma vez por compartilhar aí as tuas dicas também, tá, Rafael? Obrigado mesmo, hein? Obrigado, a gente fica sempre à disposição, tá? Perfeito. Valeu. Rafael Galo, do Sebrae Santa Catarina. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer o quadro Geração Empreendedora. Não sai daí que a gente volta depois do intervalo. De volta com o nosso Conexão Empreendedora. Hoje a gente já falou para você, né, sobre as oportunidades da Páscoa, agora nessa reta final. Mas agora chegou a hora do nosso quadro Geração Empreendedora, com uma escola que é referência para todo o estado. Joinville, nossa equipe esteve lá e conta para vocês. Primeira filha entre 8 irmãos a concluir o ensino fundamental. Aos 15 anos, Vitória carrega no nome a história que construiu dentro da escola. Foram 9 anos no mesmo lugar, mas nem sempre com o mesmo entusiasmo. A relação com os estudos, principalmente com a matemática, já foi bem diferente. No passado, ela até escreveu uma carta para a matemática. Eu odiava matemática. Odiava demais. Daí eu xingava matemática, falando que eu não queria mais saber da matemática, e que se eu conhecesse a matemática, eu ia matar a matemática, né? A dificuldade não era só com os números. A falta de interesse refletia no comportamento dentro e fora da sala de aula. Faltas frequentes, pouca motivação e quase nenhuma conexão com o aprendizado. Uma menina muito bagunceira, muito de briga, né? E, eu não queria saber do estudo, assim, né? A mudança começou com a chegada de um projeto que transformou a rotina da Escola Municipal Vereador Curte Alvino Munique, em Joinville. O protagonista do amanhã nasceu para enfrentar a defasagem em matemática e acabou mudando trajetórias. Depois eu escrevi uma carta agradecendo a matemática, porque me ajudou bastante, várias coisas, né? Eu vou estudar, vou trabalhar e vou para uma faculdade. A iniciativa apostou em metodologias diferentes para recuperar o interesse dos alunos. Jogos, desafios e atividades coletivas passaram a fazer parte do dia a dia, aproximando o conteúdo da realidade dos estudantes. O projeto Protagonista do Amanhã, ele é um projeto voltado ao 9º ano, com alunos com defasagem em matemática. Então, a gente começou o ano de 2025 com 60% dos alunos defasados em matemática. E eles não tinham motivação para aprender, porque já vinham com essa defasagem ao longo dos anos. A gente precisou fazer alguma coisa diferente para motivar e engajar esses alunos. E no engajamento foram que as metodologias ativas, são jogos. Então, eles brincavam e nem se davam conta que eles estavam aprendendo matemática. Era a prova de corredor, a torta na cara com conteúdos de matemática, passa ou repassa com conteúdos de matemática, o reforço personalizado, tarefas extras. Então, tudo isso ajudou. Fora isso, quando a gente viu toda aquela defasagem, a equipe inteira da escola ajudou. Então, o sucesso do projeto, além do que foi usado, está no engajamento de todos os professores, de todas as disciplinas, português, história, ciências, porque todos eles nos ajudaram. Sem essa equipe, não teria o projeto. Parte dessa transformação contou com um parceiro importante. Com oficinas, laboratórios de ideias e atividades sobre profissões do futuro, o Sebrae ajudou a aproximar estudantes do mundo do trabalho e a dar sentido ao que era aprendido em sala de aula, conectando matemática, empreendedorismo e projeto de vida. O Sebrae ele esteve aqui presente durante todo o ano. Então, a gente começou com várias oficinas. Oficina das profissões do futuro, tudo voltado para os alunos, né? Para o futuro deles. Laboratório de ideias e despertar. Fora isso, a gente aplicou com eles o GEP. E uma das conquistas do nosso projeto é que agora o Sebrae vai estar aqui em 2026, do 5º ao 9º ano com o curso do GEP. E o Sebrae, ele foi fundamental para o desenvolvimento do projeto? Ele contribuiu muito, porque é uma coisa que os alunos precisavam, né? Eles queriam saber assim, e meu trabalho? Como que vou? O que eu aprendo aqui não tem nada a ver. Então, o Sebrae, ele abriu essas portas.
esclareceu para eles como é o mundo do trabalho. E esse foi o engajamento que a gente conseguiu. Foi baseado em tudo que o Sebrae estava pedindo, estava solicitando dentro do projeto, que foram pensadas novas ações, né? Então, acho que foi bem importante a questão do Sebrae para o sucesso do projeto. Hoje a gente já tem uma nova visão, uma visão diferenciada do ensino, né? De como que funciona, o que funciona para eles, né? Principalmente para os alunos mais velhos, o que funciona, né? A forma como eles aprendem, né? O que chama a atenção deles, o que passa a ser algo assim significativo para eles e que eles possam dar esse retorno de aprendizado para a gente. Os resultados começaram a aparecer dentro e fora da escola. Alunos passaram a conquistar medalhas, bolsas de estudo e até aprovações em instituições federais, algo que antes parecia distante. Então, eu fui para fazer a prova, só que assim, eu fiquei meio com medo, porque tinha muitas pessoas para fazer a prova, mas assim, deu tudo certo, eu consegui 22 questões de 26, fiquei muito feliz, por causa que eu não esperava essa quantidade, eu até tinha tirado antes e eu pensei que eu tinha tirado 18, mas eu refiz, fiquei 22, fico muito feliz, e a sala inteira, a maioria tirou notas bem boas, que foram fazer, e daí foi muito bom. E esse ano foi um dos primeiros anos que eu ganhei medalha da UNBBEP. Eu tentei muito, acho que uns 3 anos já, e eu nunca consegui. E esse projeto influenciou muito, porque ele ajudou tanto os alunos da nossa sala a se manterem mais fortes assim na matemática, porque muitas pessoas não tinham interesse. E eles começaram a se interessar mais por causa das brincadeiras e da forma mais fácil. O projeto mudou a vida de muitas pessoas. Eu acho que seria isso. Porque muitas pessoas não tinham nenhum interesse. Eles eram, desde o começo, quando a gente estudava, eles tinham zero interesse. A partir desse projeto, todos eles começaram a se dar bem melhor. E muitos deles ficaram até sem ir no reforço do final de ano, que é uma coisa que acho que muitos alunos ficam felizes. Uma das marcas do projeto foi transformar os próprios estudantes em criadores. Eles passaram a desenvolver jogos educativos para aprender matemática de forma mais leve e também ensinar outras pessoas. Bom, os jogos de matemática, para começar, o princípio deles foi criar para fazer uma forma mais divertida de se aprender a matemática. Então, a nossa supervisora entregou para a gente alguns temas e a gente tinha que criar um jogo baseado nesse tema. O meu jogo foi sobre raiz quadrada e a gente fez eu fiz com um jogo como se fosse uma associação. Parecia uma raiz quadrada e eu tinha que fazer qual era a raiz quadrada daquele número. Então, essa foi uma forma que a gente encontrou de trazer diversão para a matemática, que é uma coisa que muita gente acha chata. Entre cálculos e telas, o aprendizado ganhou um novo formato. A tecnologia virou aliada e abriu espaço para colaboração, troca entre colegas e autonomia no processo de aprender. A gente fez, acho que mais ou menos umas 2, 3 aulas e usando o computador, a gente meio que fazia usando uma plataforma, a gente fazia as contas e colocava elas dentro do quadradinho, como uma associação mesmo. No meu caso, que foi sobre raiz quadrada, me ajudou a entender mais como funciona a raiz quadrada e também, no geral, né, ajudou em todos os conteúdos, porque tipo, a gente está trabalhando junto na mesma sala, todos os colegas, então se um colega não sabe alguma coisa, a gente ajuda, ou se a gente não sabe, a gente pergunta, então a gente aprende no geral da matemática. Ô, Tiago, e você já conseguiu apresentar esse jogo para muitas pessoas? Eu apresentei para os nossos colegas da turma e para minha mãe e para meu pai eu apresentei ele. E o que o pessoal achou? Eles acham divertido porque, como eu disse, é uma forma mais divertida de aprender a matemática, né? E será que você pode me ensinar, então? Posso. Vamos lá, então. Já tô vendo que tá aberta aqui na página do jogo e tem alguns números ali. Raiz de 49, raiz de 9, raiz de 400 e aí tem algumas opções embaixo. Como é que funciona o jogo? O que eu preciso fazer? Bom, vou fazer um para explicar, né? Tá escrito aqui, ó, raiz de 1. Bem fácil, né? Eu tenho que pegar qual dos números embaixo é a raiz de 1. No caso seria 1, eu pego e arrasto para 1. E assim sucessivamente. E aí você vai adivinhando número por número. Por exemplo, vou fazer aqui. Raiz de 49.
Vamos lá, pelos meus cálculos é 7. Vamos ver se vai dar, gente? Ó, deu certo, funcionou. E se errar? Vamos tentar fazer uma errada aí pra ver o que o jogo... Depois que você coloca todas, vai aparecer aqui enviar respostas e vai aparecer qual tá errado e qual tá certo. E você tem como ir evoluindo em fases? Pra deixar mais difícil, deixar mais fácil? Por enquanto ainda não, porque é mais um protótipo, assim, a gente fez ele mais pra testar e ver como ia ficar. E qual você acredita que foi o resultado final, depois de ter usado ele, apresentado para amigos, para família? Eu acho que foi muito bom porque a tecnologia está inserida em toda a nossa vida, né? Então, principalmente eu que já sou mais novo, já praticamente nasci com a tecnologia. Então, todo mundo sabe mexer na tela, assim, e às vezes tem pessoa que tem dificuldade de pensar e transpassar para o papel. E a tela não, porque é animada, você vê os desenhos, você vê os números, você meio que se anima em fazer, entendeu? Que legal! Obrigada, viu, por me ensinar a jogar. Vamos continuar jogando? Vamos! Outra vertente do projeto Protagonista do Amanhã é essa sala. A sala de apoio pedagógico ofereceu reforço escolar durante todo o ano para quase 100 estudantes do 9º ano. Essa sala recebeu alunos que precisavam aprender mais de matemática, português e alfabetização, né, Marisa? Me conta, como é que funcionou tudo isso por aqui? Então, essa sala aqui, o que a gente pensou? Se a gente fazia o reforço no contraturno, eles faltavam. Eles achavam que quem vem para o reforço é porque não entende, porque não sabe, eles ficavam envergonhados. E a gente fez o colaborativo. Então, esse reforço era no período da aula. Então, durante a aula de matemática, uma sala com 35 alunos, o professor não consegue dar todas as informações e todas as atenções necessárias. Eu dividia essa sala. Eu deixava 15 alunos com o professor, os 15 que mais precisavam. Aí a gente tinha mais uma professora de apoio pedagógico de matemática, uma estagiária e eu que fui para a sala de matemática aprender matemática para poder ensinar, porque aí eu aprendi e consegui ensinar para eles. A gente dividia, então cada um ficava com 15, outro ficava com 10, aqueles que mais precisavam eu colocava 5 e isso ajudou muito eles a aprenderem, porque eles estavam assim, 5 alunos aprendendo é muito melhor para ter atenção do que você estar numa sala de 35. Então essa divisão na sala de apoio foi a chave primordial para que eles aprendessem, tirassem as dúvidas e não tivessem medo de perguntar. Ô Marisa, e a gente fala reforço, muitas vezes pensando que o reforço é só para quem tem dificuldade em aprender, mas muitos deles também utilizaram esse reforço para se preparar para o que vem pela frente, não é mesmo? Sim, porque olha, lá nos nossos 96 alunos eu tinha somente 40% que entendiam a matemática, 60% defasados. Esses 40% eles tiraram dúvidas e recordaram coisas que eles não viam há muito tempo. E o que ajudou? Ajudou que quando eles fizeram um concurso para uma bolsa, eles lembravam um conceito porque eles aprenderam na hora do reforço, naquela hora particular para eles. Por isso que a gente conquistou tantas bolsas de estudo, o IFSC, então foi essa atenção assim, particular, tiveram um apoio, um professor particular só para eles, um atendimento especial. Essa foi a sala mágica. Essa foi a sala mágica. O aprendizado também saiu da teoria. Em um brechó colaborativo organizado pelos alunos, a matemática apareceu na prática, nas vendas, no troco e nas decisões de negócio. A nossa turma principalmente organizou por áreas: marketing, organização e vendas. Eu fiquei nas 3 partes e a gente também usou muita matemática para utilizar no troco, no valor que a gente tinha que devolver e assim sucessivamente. Eu acho que para mim foi uma das áreas que eu mais me identifiquei, porque eu gosto muito de conversar, de estar ali perto de pessoas para interagir. E eu interagi muito com as pessoas, a gente também usou um lugar que desse para conversar com pessoas de fora, chamar para conhecer nosso bazar. Foi algo bem utilizado, que a escola, a Dona Marisa, nos apoiou muito para fazer dar certo. Agora o projeto como um todo também gerou outro resultado, né? Sim, e esse resultado foi: eu consegui uma bolsa de 50% no Colégio Santo Antônio e hoje eu também faço curso de empreendedorismo, também por conta do incentivo que foi o Bazar. E um dos destaques desse projeto, que depois virou exemplo para outras escolas, está bem aqui, ó,
na parede do corredor dessa escola. Estão espalhadas diversas questões que, na verdade, fazem parte de um jogo, Marisa. Me conta. Essa é a prova de corredor. Então, o que é a prova de corredor? A gente espalha várias questões de matemática, os alunos saem em determinado momento da aula, cada um vai em alguma pergunta direcionada e eles têm que responder o resultado da questão que está aqui e explicar como ele chegou naquele resultado. Isso no meio da aula. No meio da aula. A gente, todos os professores auxiliares. Então, às vezes, a gente tinha matemática na aula de ciências, na aula de história, na aula de arte. Surpresa. Surpresa. Era eles, os professores não. Os professores sabiam. E o que os alunos ganhavam se acertassem essas questões? Então, cada ponto que eles acertavam, a gente ia anotando e isso computava na nota do trimestre dele em matemática. Muitas vezes os professores gostavam tanto que eles também davam bônus das outras disciplinas. Ou seja, todo mundo saía ganhando. Todo mundo saía ganhando. Agora, para os alunos, eu acredito que seja um momento de muita diversão. Afinal, sai da sala de aula, vem para o corredor, mas aprende do mesmo jeito. Aprende do mesmo jeito, porque eles ficam cansados. Ficar 4 horas dentro da sala de aula, poxa, é aquela hora do respiro. Ai, vamos, é hora que pode conversar um pouquinho com o amigo do lado. E eu tô aqui, eu não sei essa, mas o meu amigo sabe, ele me ensina, mas depois eu tenho que explicar como ele chegou naquele resultado. Então, é um momento de descontração, de descanso e de aprendizado. Olha, eu tô curiosa para saber como é que funciona na prática essa prova de corredor. Então, vamos conferir? Eduardo, como que eu faço para achar o volume desse cubo? Fazendo base vezes a largura vezes a altura. Aqui, vezes esse aqui. Quanto vai dar, Arthur? Vai dar 24. 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 3 dá 24. 24 o quê? Decímetros cúbicos. Muito bem. É que com a prova do corredor eu consegui entender mais. Não foi tanto nervosismo, como eu disse. Foi mais... me sentia seguro para falar o que eu queria. E a nota em si, a premiação de ali acertar, de alguma forma, isso te ajudou na nota final? Ajudou muito. Como? Antigamente eu tirava só de 7 para baixo. Aí eu comecei a tirar 8, 9, 10. Foi uma coisa bem boa pra mim. O impacto foi tão grande que o projeto ganhou reconhecimento estadual. A iniciativa ficou em primeiro lugar em Santa Catarina no Prêmio Educador Transformador, promovido pelo Sebrae. E agora segue para a etapa nacional. A gente se inscreveu no Prêmio Educador Transformador, na categoria Gestão Educacional Transformadora. Por que essa categoria? Porque eu fiz o projeto e eu sou gestora dessa equipe, né? A supervisão entra como gestora. Então, a nossa categoria é Gestão Educacional Transformadora. E foi esse prêmio que a gente conquistou, o primeiro lugar de Santa Catarina. Legal, muito bem, parabéns para a escola aí de Joinville. Nosso programa fica por aqui, mas você sabe que, claro, toda a nossa programação do Sebrae aqui na TV Nova está sempre no site sebrae-sc.com.br para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do empreendedorismo aqui no nosso estado. E até o próximo Conexão Empreendedora.